Está agora na TV24 o presidente da ASPRO Civil, é a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Ricardo Ribeiros, muito bom dia, obrigada por ter vindo à TV24. O que nos está a chocar neste incêndio, além naturalmente do número de vítimas mortais, é a forma como as pessoas ficaram encurraladas pelas chamas. Pela sua experiência, como é que isto aconteceu? Bom, em concreto não sabemos, está em investigação. No entanto, o que me dá a perceber pelas informações que foram prestadas é que na estrada 236, que dá acesso ao IC8, foram encontradas 30 pessoas dentro de viaturas e 17 pessoas fora dela, e penso que 10 em áreas rurais. Bom, isto indicia que as pessoas estavam a passar por ali, que algumas tiveram tempo de fugir, o que quer dizer tentar fugir, o que quer dizer que não foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro, e que provavelmente, através de intoxicação, falta de visibilidade, fumos quentes, acabaram por perecer naquele local. Portanto, normalmente não são civis, pessoas que não estão habituadas a lidar com esta situação de caos, de emergência e de insegurança extrema, que não estão habituadas a lidar também com a falta de visibilidade decorrente dos incêndios pelo fumo, ao contrário, por exemplo, dos bombeiros, que têm essa formação e que estão habilitados a, pelo menos, ter uma atitude de não perderem o controle da situação e que, portanto, descambou neste drama que, de facto, se abateu em Portugal. É uma situação que podia ter acontecido a qualquer um de nós, assim não eventualmente, porque tem essa formação que acabou de dizer, mas todos os meus colegas que aqui estamos, não temos essa formação. Perante as chamas, é natural as pessoas entrarem em pânico. Terá havido algum erro na fuga? Será que as pessoas viram-se cercadas por chamas e não conseguiram sequer continuar a sua condução? Nós não sabemos se as pessoas vinham para ver, se vinham para fugir, e este é o primeiro conselho que eu dou. Estes teatros de operações são imprevisíveis, são muito violentos, muitas das vezes as convecções dos ventos provocam a mudança da trajetória tanto das chamas como dos próprios fumos. Pode já não haver chamas e haver fumos. Portanto, por outro lado, os civis a mobilizarem-se, a movimentarem-se na zona do teatro de operações, muitas vezes não ajudam, apesar de quererem ajudar. Aliás, vimos naquelas imagens dramáticas do Amílcar Matos, que acabou por encontrar 2 carros onde estavam 3 pessoas. Notava-se que os carros tinham chocado um contra o outro. Portanto, provavelmente nesse pânico de tentar fugir, ainda há estes percalços. Estes percalços. E, portanto, porque não há lucidez, não há racionalidade, porque de facto o fogo, a temperatura, o incêndio provoca estes sentimentos nos seres humanos. E o que acontece é que quando há demasiados civis, seja no teatro de operações, seja nos acessos aos teatros de operações, seja dentro da rede viária, na área que está envolvida pelo incêndio, muitas vezes atrapalham, põem em risco os próprios bombeiros, porque diminuem até a sua capacidade de mobilidade e põem-se em risco a eles também. Portanto, este era o primeiro conselho que nós aqui dávamos. Agora, há aqui uma outra questão que era importante e que é isto. Nós temos que parar de falar do combate. Isto não é um problema de combate a incêndios. A estrutura respondeu. Estão lá 700 homens, 250 veículos, 5 meios aéreos, dos quais 2 pesados. Vêm mais meios aéreos a caminho e, portanto, a estrutura está montada, está a responder, o plano... Não tem dúvidas de que a estratégia foi acertada? Isso só no final, mas à partida dos dados que nos estão a chegar, de facto, a estrutura está a responder, está bem montada, e eu próprio, enquanto comandante de um corpo de bombeiros, mandámos mais meios para cima portanto, estão a responder. Agora, o problema é que o incêndio de Pedrógão iniciou-se ontem por volta das 6 horas. Eu tive a ocasião de verificar que por volta das 6h30, 7 horas, havia, além desse incêndio, outros 21 ativos. E, portanto, não há estrutura nacional que consiga responder em tempo, com meios e com homens, para combater uma realidade destas. Nós temos que aprender que em Portugal
o nosso problema, e este Governo começou a tratar disto, felizmente, com o trabalho do levantamento cadastral e com a consciencialização. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que há 10 anos tratámos da resposta operacional, agora vamos tratar da prevenção. Isto parece-me bastante inteligente e importante ser levado de facto a cabo, porque o nosso problema em Portugal é a prevenção. Repara, algumas das situações que se colocam ali de casas arderem é porque não fizeram a limpeza dos das 50 matas. metros. Eu tenho até E todos os trouxe anos uma falamos imagem. do assunto e todos os anos assistimos a incêndios devastadores. Exatamente. Isto cria vários problemas. Põe em risco as pessoas, põe em risco os bens e depois, muitas das vezes, obriga a retirar homens da frente de combate para ir fazer defesas perimétricas das casas e das pessoas, para além do risco que as pessoas correm. Ou seja, o incêndio continua a progredir, os bombeiros só estão a tentar salvaguardar aquela casa. Portanto, não digo todos, mas o Comandante de Operações de Socorro, com certeza, se tiver casas em perigo, vai priorizar esse combate ao avanço das chamas, por exemplo, no mato ou na floresta. E, portanto, e depois há a mobilidade, perde-se esse tempo de combate. É muito importante que as pessoas também façam aquilo que lhes diz respeito. E, neste caso, há que também apelar a que as entidades, nomeadamente as câmaras municipais, que estão junto destas realidades e que têm as competências e a obrigação legal de fiscalizar e de aplicar até coercivamente multas e a limpeza coerciva, que tenham esta consciência. Muitas das vezes isto é impopular. Porque as multas acabam por não ser aplicadas? Ultimamente, ainda o ano passado, este Governo alterou esse sistema e atribuiu também à GNR, ao CEPN, etc., a aplicação das coimas. E isto mudou um pouco desde essa altura, mas muito timidamente, porque toda a gente tem que se envolver isto. Desde logo o cidadão, que é o primeiro interessado. O dono daquela propriedade é o primeiro interessado, daquela vivenda, daquela casa, é o primeiro interessado. E porquê é que não se interessa? Porque são pessoas envelhecidas que não têm força física para o fazer, porque estão longe e, portanto, não se apercebem como o mato cresceu à volta das suas casas? Há diversas razões. A primeira delas é essa, mas aí lá voltamos sempre ao mesmo. Alguém tem que fazer, porque se não fizerem... Se eles não fazem, alguém tem que fazer, a Câmara tem que fazer. É obrigatório, por lei. E depois pode apresentar a conta ao município, se ele puder pagar, naturalmente. Mas se ele não puder pagar, é um serviço público. Portanto, é fundamental que isso se faça. Vai estar a evitar outras despesas mais tarde. Exatamente. Outras despesas e muitas vezes mortes, porque também são idosos que não podem trabalhar, também não podem fugir. E, portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, como diz o povo e bem, que nós temos que sair dela. E isto tem que se ter uma ação clara em termos da prevenção. Uma das propostas que a AsproCivil tem feito é, da mesma forma que há equipas de combate a incêndios, haver equipas, no final do inverno, de prevenção de incêndios, exatamente a funcionarem nos mesmos termos. E, portanto, nós entendemos que enquanto nós não fizermos a verdadeira prevenção, não é possível. Porque acrescentando àquilo que a Rita disse, é que os idosos podem, mas depois há pessoas... Há a desertificação do interior. Aliás, nas reportagens de hoje nós víamos muitas pessoas que vivem em Lisboa e que se fizeram à estrada para ir até às suas casas de férias. Portanto, num momento de aflição, fizeram essa viagem. Se calhar durante o inverno não estiveram lá às vezes suficientes para poder e dever limpar o mato à volta. Na minha tese de doutoramento, esse foi um dos temas que eu consegui relacionar. É que há uma relação entre a desertificação e os grandes incêndios. Porque nós temos aqui duas questões. Uma é o número de ignições. E eu posso ter muitas ignições. Mas se eu tiver alguém, e quando eu digo alguém é munícipes ou até bombeiros, porque a desertificação também implica a diminuição do número de bombeiros. Porque os bombeiros, a maior parte deles são voluntários. Portanto, se não há pessoas, não há bombeiros. Logo, se não há bombeiros, o combate é mais tarde. E, portanto, passamos de uma situação de ataque inicial para quando lá chegamos temos 4 frentes. Aliás, repare, estas 4 frentes apareceram 2, 3 horas depois, extremamente violentas. E, portanto, esta desertificação é um dos fatores de vulnerabilidade dos incêndios e que incrementa o número de ignições e, pior ainda, a violência dos incêndios. Por outro lado,
Quando se junta a natureza com a trovoada seca, depois uma realidade climática que é mais de 30 graus de temperatura. Mais de 40 ontem. É um caso absolutamente anormal no nosso país. Menos de 30% de umidade e que o Sr. Secretário de Estado disse que estava zero. E depois um vento que provavelmente acima dos 20 km/h, só para termos ideia, um incêndio florestal, um vento a 30 km/h, o incêndio percorre 900 metros em leque. Portanto, isto vai abrindo... Consegue levar as fagulhas... 900 horas... as fagulhas podem ir até 1 km ou 2 e abrir novas frentes. O próprio incêndio em si, 30 km/h, 900 metros por hora. Percorre 900 metros e vai abrindo a frente. Empurra as chamas. E, portanto, empurra as chamas. Ora bem, se eu não tenho um ataque inicial ativo e precoce e eficaz, de facto, dificilmente eu consigo encontrar um incêndio facilmente dominável. Agora, repare, estamos a falar do ataque inicial em que eu tenho que mobilizar meios aéreos ou meios terrestres, com a triangulação que o DCIF, portanto, o dispositivo, prevê e que está a funcionar. Mas eu tenho 21 incêndios, quer dizer, tinha que ter muitos meios de ataque inicial e muitos meios de combate, porque, de facto, como não é possível. Portanto, a única solução para isto, é importante que as pessoas percebam, é a prevenção. E evitar a prevenção. que se chegue a este ponto. Claro, e a prevenção. E por isso, nós há pouco ouvimos o Secretário de Estado a dizer que neste momento não há necessidade de reforço de meios, o número de bombeiros e de meios é o suficiente, o problema é que não terá sido o suficiente logo às primeiras chamas. Logo às primeiras chamas, algumas vezes acontece isso. Neste caso concreto, eu tenho algumas dúvidas por causa da realidade climática. É porque se eu tenho um incêndio e se 10 minutos depois o incêndio está descontrolado, já não é ataque inicial, já é ataque ampliado. E, portanto, o que eu acho e continuo a entender é que repare, porque é que o incêndio também é demasiado intenso, porque não se faz as limpezas, falta de prevenção. Porque é que é difícil o combate? Porque não se faz aceiros para os meios poderem penetrar dentro das áreas florestais. Ou seja, não só as condições climáticas favoreceram a progressão das chamas, como elas foram encontrando muito combustível, não é? Muito combustível. Mato por limpar. Muito mato por limpar, muito combustível e seco, porque estávamos com zero, segundo o Sr. Secretário de Estado, 0% de umidade. Portanto, de facto, há aqui juntou-se a tempestade perfeita nesta matéria. E agora, vamos ter um outro problema. Se nós não... São 700 homens, mas atenção, são pessoas, têm que ser substituídos. Claro. Portanto, provavelmente o Sr. Comandante Nacional, e o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Primeiro-Ministro, e o Sr. Presidente da República, que importa referir, estão envolvidos também nesta preocupação. E há aqui duas novidades. A primeira delas é a permanência permanente do Sr. Secretário de Estado num teatro de operações, que é muito importante ao nível do desenvolvimento e do apoio e da estratégia de trabalho, do apoio à estratégia, não é da estratégia. Mas a dimensão deste incêndio e, sobretudo, do número de vítimas mortais também o exigia, não? Sim, mas repare, o Sr. Secretário de Estado foi para lá ontem, foi logo no início, quando ele determinou, e já não é a primeira vez. Por outro lado, fez a ativação ontem, porque hoje já era aceitável, mas ontem, na minha opinião, precocemente e bem, a ativação do Plano Distrital de Emergência, que é uma coisa que também muitas das vezes não acontecia, para não se ter custos, e que agora se fez. E que significa? Significa que a ativação do plano ocorre quando a estrutura que está a ser alvo do evento adverso já não tem capacidade para fazer o combate ou o apoio, o que for. E então, nesse caso, apela-se à lei, ao princípio da subsidiariedade do sistema de proteção civil, que está inscrito na lei, e passa-se para o patamar superior. Esse patamar superior pode ir até ao internacional. Portanto, neste vai caso, mobilizar meios, neste caso já todo o país. É? Portanto, o distrito... Daí dizer que a sua corporação também já partiu para lá. Paço de Arcos, em Lisboa, já saíram homens e viaturas para lá. Ontem. Portanto, isto porquê? Porque o princípio da subsidiariedade ativou-se e funcionou. Por outro lado, quando se faz a ativação preventiva, que não foi o caso, define-se o pré-posicionamento de meios, que aliás este ano já acontece,
por acaso, não exatamente nesta zona, mas, por exemplo, nós vamos ter homens e veículos noutros concelhos em concelhos do Norte, pré-posicionados, para poder corresponder exatamente se houver uma ocorrência em ataque inicial. Isto é que é importante. Ontem não se justificava isso? Não justificava-se. O problema, e não sabemos se houve, o problema é que, como digo, com as condições climatéricas que estavam a existir e o número de incêndios nascentes, o ataque inicial, a capacidade de ataque inicial também é limitada, também é finita. Portanto, eu não posso ter 50 equipas de ataque inicial naquele sítio. À espera. E depois, repare, este incêndio, quando começou, começa em vários sítios, porque as trovoadas secas. Isto não foi um incêndio enfim, vamos ter a certeza do que estamos a dizer, mas à partida, segundo as informações que temos, fidedignas de técnicos, é que o incêndio decorreu em consequência da tempestade, portanto, de raios de trovoada seca. E que determinou a existência logo de mais de uma frente. Portanto, este incêndio de Pedrógão são 4, porque são 4 frentes. Portanto, a acrescentar aos outros 20 que estavam na altura, que também eram nascentes, provavelmente decorreram da mesma situação ou de outras, o ataque inicial, a capacidade de ataque inicial, como também a capacidade de ataque ampliado, também é limite. Aliás, nesta altura, já o Sr. Comandante Nacional deve estar a gerir os atuais meios que tem e a pensar do ponto de vista do planeamento o que é que vai acontecer a seguir ao nível da substituição, da reposição de capacidade operacional, homens frescos, etc. Perguntava-lhe agora também em relação a um dos aspectos que o Secretário de Estado fez menção, que é neste momento não há meios aéreos a operar devido ao teto baixo, como ele referiu, ou seja, haver muito fumo. Isto complica ainda mais a situação. Complica, porque os meios aéreos são muito importantes. Porque ajudam, os meios aéreos sem os meios terrestres não resulta, mas os meios aéreos ajudam muito os meios terrestres. E, portanto, e por outro lado, também tem aqui uma componente de segurança que também não é desprezível. Os meios aéreos conseguem chegar a locais onde as forças terrestres não conseguem. E, por outro lado... Quando falamos de locais com acessos muito difíceis, exatamente, é aí que os meios aéreos são fulcrais. E, por outro lado, conseguem combater em locais onde o comandante de operações não coloca os meios terrestres porque é perigoso. E, portanto, por outro lado, tem a capacidade de diminuir também a intensidade do incêndio, logo a temperatura, o que facilita também o combate. E portanto, o que é que está a acontecer? Como o incêndio é muito intenso, produz muito fumo, o meio aéreo, quando vai fazer a descarga, tem que ter a visibilidade do local exato das chamas. Onde faz a descarga. Onde faz a descarga. Com o fumo, que faz um teto, como disse o Secretário de Estado e bem, muitas vezes as descargas podem falhar, não estou a dizer que falham, mas podem falhar, ou são mais difíceis e menos eficazes. E isso está, de facto, a condicionar. Por exemplo, a água, não é? Exatamente. Ricardo Ribeiro, muito obrigada por ter vindo à TV 24, Presidente da ASPRO-Civil, técnicos de segurança e proteção civil, aqui com algumas leituras sobre este trágico incêndio. Muito obrigada.